E com relação ao Textor, ele é muito impulsivo, né? Eu tive o prazer de fazer o jogo, né, das lendas, né? Eu participei desse jogo, me senti honrado em ser convidado. O meu sonho não era ficar rico, o meu sonho era jogar no Atlético. Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você que está aí na FM O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo, mais um de Mara Entrevista chegando para você, sempre trazendo uma personalidade do esporte. E hoje meu convidado é um querido amigo, um dos grandes caráteres que o futebol brasileiro me deu a honra de conhecer, Anderson Luiz Valinas. Tem do Santos também? Tem do Santos também. Ah, na verdade é o Canela, né? Ex-jogador do Atlético. Bom te receber, Canela. Mara, prazer é todo meu poder estar aqui, né? Você disse bem aí, você é uma grande amiga, né? Que o futebol me deu de presente, né? Bem lá no início, lá na minha trajetória. E poder estar aqui hoje é um prazer. Obrigado pelo convite. E olha só, ele tá assim super internacional, chegou há poucos dias, não é? Da Europa, tava lá com o Caçapa na Bélgica. Isso, estávamos no Molenbeek. Né? Esse nome eu não falei, você entendeu? Eu falei Bélgica, que é para me livrar de falar o nome do time. Repete. RWB de Molenbeek. E aí estava disputando a primeira divisão lá. Isso, estávamos na primeira divisão, né, do campeonato belga. Até a parada do final do ano vínhamos bem no campeonato. Depois dessa parada realmente com a janela as equipes de lá se reforçaram, a gente nem tanto. E aí tivemos uma sequência ruim e após isso nós saímos. O Caçapa, que teve no Botafogo na temporada passada, né, fez muito sucesso e tudo mais, né, mostrou aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é difícil mostrar que você é treinador, né, eles preferem apostar no cara de fora mediano, eu falo mesmo, mediano, do que dar uma chance para um técnico na mesma linha que mediano, mas brasileiro, depois fica todo mundo xingando. Ah, não tem treinador brasileiro para trazer, se não tiver chance não vai ter, né? Perfeito, eu também penso de igual forma. O Brasil e a gestão, né, dos clubes brasileiros, elas apostam muito em treinadores de fora que realmente não são renomados, são apostas, como você bem disse, e deixam muitas vezes bons profissionais que também poderiam ser de alguma forma apostas de lado, né? Então muitas vezes a gente tem que buscar ir, né, para outro país para mostrar que você tem competência, que você tem condição, que você tem capacidade de estar desenvolvendo um trabalho tão bom quanto aqueles que aqui estão. Como é que é trabalhar para o Textor? Você sabe que essa questão do clube empresa, né, ou das SAFs, né, elas deixam uma curiosidade muito grande pra gente, né? Ele não é um cara muito quietinho, né? A pessoa sai falando os negócios e a gente tem que ficar correndo atrás do moço. Mas assim, foi bom, porque só pra lembrar, esse time que o Caçapa e o Canela estavam lá na Bélgica é um das equipes do grupo do Textor, que tem o Lyon, que tem o Botafogo, né? Tem o Crystal Palace, né? Crystal Palace. O Grupo Eagle. Assim, Dimara, foi uma experiência muito boa. A gente chegou num clube que tinha 18 anos que não participava da primeira divisão do Campeonato Belga, então eu acho que nós ali pudemos deixar, né, um legado, porque era um clube com a estrutura ainda de segunda divisão quando chegamos lá. Sabe? Entendi. Então, o Cláudio, com a experiência dele de Lyon, ele pôde agregar muito dentro dos processos dentro do clube, sabe? A parte estrutural. E eu, por ter trabalhado ali 11 anos na base do Atlético, para mim também pude de alguma forma contribuir dentro dos processos, sabe? Então, a gente deixou um legado lá. Eu acho que isso que é importante. E com relação ao Textor, ele é muito impulsivo, né? O Textor, ele é um gestor que ele tá sempre em movimento, né? Então, na verdade, assim, eu principalmente como auxiliar, eu tinha muito pouco contato com ele, mas o Cláudio mesmo, que era quem tinha algumas tratativas com ele, mas lá também tinha o CEO e o diretor executivo,
Então eram aquelas pessoas que estavam mais ligadas a ele, né? A gente mais, um dia de jogo, quando ele comparecia, ele gosta muito de estar nos jogos, né? Ele gosta muito de comparecer. Mas foi uma experiência muito boa. Eu vejo dessa forma. E lá, a língua e tudo mais, era o quê? Tradutor? Então, eu comecei a fazer um francês aqui. Lá é um país que tem a língua francesa, holandês e o flamand, né? É flamand sem chance de eu aprender. O francês, o holandês também é muito difícil. Muito difícil. E eu cheguei lá com um básico do básico. Na verdade, eu não falava muito, eu sabia me apresentar em francês. Mas saí falando. Olha, foram 8 meses, né? Então, o dia a dia ele me ajudou muito. E o Cláudio já ele é um domina francês. A língua, né, gente? Porque a pessoa é ídolo do Lyon, né? Exatamente. Ele é um francês nato. E no resto ele se vira, que a gente conhece. Com certeza. O inglês também, ele fala muito bem. E aí a comunicação no início foi um pouco difícil, a questão de adaptar, mas no final eu já estava entendendo tudo, falando bem, a família também. Então, muito legal poder ter vivenciado isso, né? Agregar mais um idioma para se relacionar. Claro. Hoje o futebol ele requer exige isso, né? Eu falo um pouco do inglês, por ter feito o curso aqui. A minha filha hoje é professora de inglês. Ela é professora de inglês. E um pouco de espanhol, pelo fato da família, né? O meu avô espanhol, o pai da minha mãe. Então, poliglota. Já é poliglota. Já é. Não, eu tô lutando para ser. Menina, você sabe que você pode tentar falar espanhol, porque o povo que falou espanhol, eles estão contratando. Aqui essa tem língua, uma facilidade. Essa língua e eu tenho a cidadania, né, Edmar? Então isso eu sou espanhol, né? Inclusive lá na Bélgica eu estava como espanhol, né? Porque você tem o passaporte. Os meus filhos também têm, a Tainá e o Lorenzo, eles são também. Tem dupla cidadania. E como você disse bem, hoje, se você habla muito bem espanhol, acá há grande possibilidade. Eu acho que se você tentar nessa linha, é possível que seja mais rápido. Começar a dar entrevista dessa forma, não né? Aqui, Canela, me conta, você falou aí da base, né? A base do Atlético é muito cobrada, né? Pelas revelações e tudo mais. Quantos anos você ficou na base? 11 anos. 11 anos, Isso. comandando e tudo Isso, mais. eu entrei como observador técnico, fiquei 2 anos nessa função, depois fui treinador do Sub-13, do Sub-14, do Sub-15 e do Sub-20. Em 2018 eu assumi o Sub-20 e fiquei até 2020, no início da pandemia. No dia 1º de abril, eu fui demitido. E não era mentira? Não era mentira, Não. era verdade. Conjuntamente com 180 funcionários, Isso, né? Então foi um período que eu fiquei 7 meses ali. Mas foram 11 anos muito bons para mim como profissional, sabe, Edmar? Eu pude ali, dentro desse processo, me formar em educação física. Eu fui estudar, hoje eu sou formado em educação física. Sou formado em gestão técnica do futebol, sou licença A e licença B da CBF. Interrompi uma pós-graduação em gestão de pessoas e liderança de equipes, mas eu vou retornar. Porque ele foi para lá, né? Então exatamente. E mais um projeto aí de fazer uma psicologia do esporte, porque eu acho que hoje o fator mental ele é fundamental. Eu acho que tá para os atletas e principalmente para quem comanda os atletas. Ou seja, ele está preparadíssimo para ser treinador. Você errou todas as áreas, né? Isso, a gente tem que todas as áreas. A gente tem que buscar, né, esse conhecimento. Eu acredito muito nessa questão do conhecimento contínuo, aquilo que você adquire e não acha que somente aquilo tá bom. Eu acredito que um profissional, um bom profissional, ele tem que ter um leque muito grande de conhecimento, né? Então, tá sempre buscando o conhecimento não só do futebol, né? Porque as outras áreas, a parte de gestão de empresas, essas questões, elas agregam muito, eu acho que no dia a dia, e a forma como você lida com os atletas melhora com isso. É fundamental.
Quantos anos? A sua vida tá no Atlético, né? Sim. Porque é a base como jogador. Então, eu joguei 15 anos no Atlético, eu entrei com 9 anos, joguei 10 anos na base, joguei coisa, 5 anos no profissional. Eu entrei com 9 e saí com 24. E depois fui rodar o mundo, parei de jogar os 2008. E em 2010 eu entrei pro Atlético, na base, né? Você viu muita 25 coisa, né? anos dentro Vários do clube. processos do Atlético, né? Muito, Dele muito. não ter, dele estar no ápice, dele não ter onde treinar, dele ter os melhores times, dele não ter os melhores times, Tudo né? isso. Até vinha a Cidade do Galo, que você Tudo fez isso. parte ali, né? Quando você olha hoje Atlético SAF, Arena MRV, já conheceu a Arena? Já eu tive o prazer de fazer o jogo, né, das lendas, né? Eu participei desse jogo, me senti honrado em ser convidado. Ô, mas você é uma lenda do Atlético. Dimar, eu sinceramente assim, eu não me considerava, o clube me considerou dessa forma, eu achei legal, sabe? Eu achei muito legal. Bacana, né? Porque assim, É a sua história, né? mas eu não fui um jogador assim de grande relevância dentro do clube, sabe? Claro. Eu tive o Levi, com o Levi, que foi o treinador assim que me abraçou e falou, olha, eu vou te oportunizar, fica tranquilo, joga o que você faz no treino, aquilo que você tá acostumado. Então, ali com ele eu tive o meu melhor momento assim dentro do clube, sabe? Uhum. Mas o Atlético, ele é um clube gigantesco, né? Tinham tantos São outros tantas jogadores, pessoas, né? É. Fala pra gente, seu time mais ou menos era quem na época? Olha, eu joguei no time que tinha Paulo Roberto, lateral Sim. direito, Tafarel, né? Paulo Roberto. Tafarel, Paulo Roberto. Luiz Eduardo, Uhum. Ronaldo e Paulo Roberto Prestes. Aí jogava... Ronaldo é aquele que o pessoal fez campanha, tá, gente? Pra ele ficar, vendeu camisa, que rolo danado, né? Isso. É. Éder Lopes, Doriva, eu, Reinaldo e Éder. Éder Aleixo. Olha, Tive o Tibão. prazer Aí de depois jogar. não sabe porque que ele é lenda. Não. Ô, Canela, quando você olha tudo isso hoje, Europa, história de Atlético e tudo mais, e você olha pra sua carreira e pra tudo, né? O que você pensa do futebol? Gratidão. Não tem outra palavra assim. Tudo que eu vivi, tudo que eu estou vivendo é devido ao futebol. Eu com 9 anos, eu lembro quando eu fui pro Atlético, o meu sonho era jogar no Atlético, né? Não tinha sonho de ser rico, Você de ser veio de milionário. Eu sou do bairro Guarani, eu sou de Belo Horizonte mesmo. Tá. Sou do bairro Guarani. E ali eu tinha um sonho de um dia jogar no Atlético, sabe? A gente fazia muito preliminar, na nossa época de base a gente fazia muita É preliminar. verdade. Então o segundo tempo era muito cheio o Mineirão, então assim, eu tinha um sonho de um dia falar, puxa, eu quero jogar nesse estádio, a torcida gritar meu nome, fazer um gol. Era mais aquela paixão de estar ali, de representar o clube, do que propriamente pensar em independência financeira. Meus pais nos criaram, meu pai era motorista de táxi, minha mãe é enfermeira. Trabalhou no Hospital da Baleia, na parte de pediatria, durante 25 anos. Então assim, a gente não tinha aquela coisa de luxo, mas também eu não passei fome. Viveu bem. Eu vivi bem. Nossos pais, eu sou o primeiro filho de 4 e nossos pais conseguiram dar uma condição boa pra gente, sabe? Mas assim, eu não tinha, o meu sonho não era ficar rico. O meu sonho era jogar no Atlético. E graças a Deus eu consegui. Existiam jogadores muito melhores do que eu na Eles época. gritaram seu nome. Gritaram, eu consegui fazer um gol, fazer gol. Fez gol. No gritaram Mineirão, seu então nome. assim, realização de sonho. Então eu olho pro futebol como gratidão, não tem outra palavra assim, sabe? Agora é o seguinte, gente, ele é poliglota, se precisar de falar espanhol, vocês querem um técnico que fale espanhol, ele tem passaporte europeu, tô brincando. Mas o Canela tá de volta com essa experiência toda, com essa formação toda que ele contou aqui pra gente. A gente sabe que, né, treinador aí vai passando no país, Brasil tem essa história, né? Sim. E você tá aí pra realmente buscar um outro espaço, né? Com certeza. A preparação, eu acho que ela é fundamental. Eu sempre pensei dessa forma e sempre me preparei para esse momento que eu estou vivendo, né? Era um sonho também trabalhar na Europa e eu tive essa oportunidade agora de estar 8 meses num clube de primeira divisão, falando e dando comando em outra língua que eu não dominava e poder evoluir e poder sair, né, desse clube
deixando algo. Eu acho que isso que é o mais importante. Nós como treinadores, a gente é sempre bom também a gente deixar legado, porque muitas vezes a gente é cobrado. O legado é mais importante, as pessoas acham, mas assim, a formação dos jogadores, que você deixa para poderem ser negociados, né, a sua marca. Exatamente, né? Eu tive, contando rapidinho aqui, o Alejandro. O Alejandro foi um atleta que eu levei para o Atlético, numa observação em Lavras, com o próprio, eu estava de férias na casa do Cláudio, e vi um menininho ali gordinho, muito bom de bola. E eu era o treinador do Sub-13 na época. Levei ele pro Sub-13. E assim, né, logicamente outros profissionais também participaram do processo. Claro. Né, não foi só eu, mas eu fui treinador do Alejandro no Sub-13, no Sub-14 e no Sub-20. Então assim, no início do processo e no final do processo. E ver um atleta que gerou milhões pro clube, né, em retorno financeiro, na venda dele pro Red Bull. Isso alegra, mais até do que um título na base, sabe? Você vê um jogador que iniciou ali dentro do processo, que você e outros profissionais também acreditaram, trabalharam, evoluíram ele. Uhum. Então isso faz com que a gente sinta muito feliz com a profissão, sabe? A gente é muito cobrado pelo resultado, mas nós profissionais, a gente se alegra com o processo. Sabe, quando o processo ele é feito, quando a gente vê e acompanha e vê que chegou naquilo que a gente imaginava, isso traz muita satisfação. É o propósito, gente, né? É o propósito que a gente tem de vida, de história. Queria te convidar para vir uma outra vez. Virei, a gente está meio corrido nesse programa de hoje, porque eu conto mesmo. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira, a gente tem transmissão na sequência e teve uma chuva enorme aqui. Então, a gente teve um probleminha aí para que o Canela chegasse. Mas ele chegou, a gente falou um pouquinho, mas ele vai vir para contar as histórias de lá. Porque Canela e Caçapa juntos devem ser histórias maravilhosas, né? E eu tenho certeza disso, mas queria te agradecer demais. Eu tenho um carinho muito grande por você, pela família, né? Porque eu cresci ali como profissional, com vocês crescendo também, então é paralelo, né? Isso legal, tudo. Poder estar aqui é uma alegria, viu? Poder estar aqui e ver, né? E é aquela amizade, né? Isso. Ela perdura. O futebol, ele tem essas... eu falo que são surpresas agradáveis que o futebol nos dá, né? E a gente, desde daquele tempo, a gente mantém um relacionamento, sempre, né? E assim, um torcendo pelo outro, pelo sucesso do outro, se alegrando com o sucesso do outro. Merci beaucoup. Ai, gente, fala em espanhol que dá mais certo. Graças por tudo. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo e várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO 2-0 é goleada, é isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro KTO.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Olha só, gente, tá aí, Canela tá por aí, hein? Pensa direitinho aí você, que tá me vendo aí, dirigente, né, dono da SAF, sei lá, não sei, né? Exato. Quem tá vendo aí, olha, caráter esse aqui, além de toda essa preparação profissional que ele tem, é um caráter fantástico. Eu sei que às vezes o que falta no futebol, às vezes pode ser isso, né? De Mara Entrevista volta semana que vem. Tchau.